Olá pessoal, boa noite! Começando mais uma live do Estudando no Exterior e hoje a gente vai falar sobre intercâmbio durante o ensino médio. As vantagens, as desvantagens, como é que você pode fazer e tirar todas as dúvidas sobre isso, né? Então vamos lá, chegando pessoal, boa noite. Já vou chamar a Ana Paula para participar com a gente. Olá! Oi, Tudo bom? tudo bem, você? Tudo bem também. Opa! Só me fala se dá pra ouvir direitinho, que eu tô com o ventilador ligado, não sei se tá bom o Tá som. tudo certo. Eu tô Tá, escutando show. bem. Pessoal, vocês estão escutando bem aí a gente? Tá dando tudo certo? Sim. Acho que sim. Esperar mais um pouquinho, o pessoal entrando. Então, Ana Paula, você é da onde? Ah, eu sou do Espírito Santo, sou de Vitória, tenho 19 Hum, anos, eu faço RI, né, Relações Internacionais, tô cursando na boa. UVV e tô terminando o terceiro período agora. Nossa. Ai, tá no comecinho ainda. Tô no começo, Ai, muita assim, coisa. chegando na metade do curso agora, na verdade. Sim, muita coisa ainda pra ver. Né? Já sabe o que é que vai fazer depois do curso? Já tem noção? Então, assim, eu entrei pensando mais na parte diplomática. É uma parte que eu gosto mais. Eu não Ai, gosto muito da boa. parte de comércio, de economia, assim, não é muito o que eu gosto. Mas eu comecei a ter comércio esse Sim. período e eu tô gostando bastante, até me surpreendeu muito. E aí eu tô meio indecisa Nossa. quanto carreira diplomática, acadêmica, mas provavelmente mais para esse Bom, lado. entendi. Não, mas ainda tem um tempinho pra pensar. Não apresse esse É, não, tem muita momento, né? coisa. É, ainda tem muita coisa pra acontecer. Bem isso. Então, vamos começando falando um pouco sobre o intercâmbio durante o ensino médio. Tem mais alguma coisa que você queira falar da sua apresentação? Não, acho que não. Eu espero poder ajudar e tirar algumas dúvidas que eu gostaria que tivessem sido tiradas quando eu fechei o meu pacote de intercâmbio, coisas que eu achei que poderiam ter me auxiliado um pouco a passar por tudo que aconteceu e tudo mais. Eu espero que ajude, assim, que dê um pouco uma Ai, luz, assim, para quem quiser fazer, tiver interesse. sim, sem dúvidas. Com certeza. Então, me conta, como foi que você decidiu fazer esse intercâmbio? O que foi que ele motivou? É, assim, na verdade, eu do nada perguntei pra minha mãe assim, tipo, ah, mãe, as meninas, né, minhas amigas estavam fechando o pacote de intercâmbio, indo. E aí eu falei assim, ah, mãe, por que que a minha irmã não fez intercâmbio? Ela falou, ah, porque ela não quis. Eu posso fazer então se eu quiser? Daí ela, pode. Aí eu, não quero fazer. Eu Nossa! sempre tive vontade de morar fora, assim, pra aprender, sempre, talvez aprimorar meu inglês, viver essa experiência Sim, mesmo, né? E aí eu decidi, do nada, fechar o intercâmbio. Foi basicamente show. isso. Então teve também a influência dos seus amigos, né, que estavam indo e você viu que seria Teve, uma teve. oportunidade também. E aí, Isso. como foi que você fez essa escolha de país, para onde é que você queria ir? Como foi que você escolheu? Então, eu tinha certeza que eu queria fazer intercâmbio na Europa. Eu não queria ir para os Estados Unidos, não era uma Boa. vontade que eu tinha. E a minha mãe já falou direto, tipo assim, você não vai para a Austrália nem para Nova Zelândia, que é muito longe. Ela morre de medo de bicho. E aí ela achou que eu ia para lá Nossa! e ia ficar no meio dos bichos e ela não queria. Aí Sim, eu gosto muito da Europa, sempre gostei. E aí eu queria ir para lá, assim, eu só não sabia muito bem onde. Mas eu queria ir sim. para lá. E aí, Boa. quando eu fui estudar as possibilidades de intercâmbio, fui olhando nas agências e tal, é, a gente viu vários países, né? Tem uns que são muito mais caros que os outros. E um pacote da Holanda, que era um pacote de preços. Eu acho que travou. Deu pra Voltei. me ouvir? Ou voltou, deu pra me ouvir agora ou Eu não? não.
Agora eu tô lhe ouvindo, mas eu não ouvi nada. Cortou tudo aqui pra mim, gente. Minha internet tá muito ruim hoje. Pessoal, vocês escutaram ela falando? Gente, se vocês escutaram, fala aí, porque Ah, meu senão Deus. eu falo de novo. Que eu não sei se foi a mim que travou ou não. Bom, tá todo mundo em silêncio. Tá, então fala resumidamente o que foi. Como foi que você decidiu ir pra Resumidamente, eu fui Europa? olhar os pacotes e os pacotes dos países da Sim. Europa, a Holanda tinha um preço mais em conta para um ano Ah, de intercâmbio. E a minha mãe tem uma amiga que mora na Holanda há muitos anos, né? Uma das melhores amigas da minha sim. mãe mora na Holanda há muitos anos. E foi um fator que fez com que eu escolhesse, porque ela pensou assim, é um país que não é Boa. muito grande, um país não muito grande, e eu teria assim o apoio de alguém conhecido lá, alguém do Brasil conhecido, Sim. que qualquer coisa que eu precisasse era só ligar ou falar que eles poderiam me auxiliar. Então, foi Bem mais ou menos pensado. isso mesmo. Foi, tem gente pedindo para repetir que eu acho que travou. Mas você tá falando agora, eu acho que é isso. Foi Eu tô basicamente escutando isso. agora tudo. O, Entendi. o preço, os meus pais acham a Holanda um país muito bom e esse apoio que eu ia ter da amiga da minha mãe lá. Tá. E aí, como foi seu planejamento para fazer esse intercâmbio até lá? Você disse que pesquisou, então você pesquisou agências, pesquisou valores, Isso. você elaborou uma planilha, como foi que você fez essa pesquisa praticamente? Então, eu fui procurando as agências de referência que tinha aqui no estado, assim, Sim, qual que fazia mais intercâmbio para o high school, que era o que eu queria, que eu achei sim, importante olhar uma agência que fosse direcionada para o high school, né, e não para outros tipos de boa. intercâmbio. Aí eu fui olhando e fui em cada uma delas. Aí eu olhei preços, olhei os pacotes, e foi basicamente isso, assim, não teve muito planejamento de planilha nem nada, porque eu decidi fazer em janeiro e Sim. a última data de aplicação era fevereiro. E eu ia viajar Nossa, nesse então meio você tempo. correu. Foi muito corrido. Caramba! Foi muito corrido. Imagina. Eu fui meio que decidindo, assim, às pressas. E aí foi assim, minha mãe falou, eu acho que a Holanda tá um país ótimo. Eu falei, então tá ótimo, vamos na Holanda. E aí, Vamos na durante Holanda. eu peguei, viajei, e aí meu tio ficou aqui correndo de um lado pro outro, pegando papelada, levando para mim. Meus pais assinando a gente viajando. Foi meio assim na pressa. Mas não recomendo, acho que Nossa. tem que ser planejado antes. Boa dica, tá, gente? Quando vocês decidirem fazer o É, intercâmbio, tire um tempinho pro planejamento. E você tinha as minhas quantos amigas anos? tinham planejado antes, no caso. Ah, No caso, minhas amigas tá. tinham visto antes, assim, tipo, uns. Assim, um ano, 8 meses com Hum. antecedência. Eu que decidi em cima da hora mesmo. Mas quantos anos eu tinha? Eu fechei o pacote com 16 anos. Eu fui pro intercâmbio com 16 anos. Nossa, bem novinha. Tá. Então, e aí me conta mais assim, como foi esse intercâmbio? E você falou que é de high school, então você fez uma parte do seu ensino médio lá na Holanda, como foi? Isso, eu fechei o intercâmbio de high school, que é quando você basicamente vai cursar um período do seu ensino médio, né? Sejam 6 meses ou Sim. um ano, fora, e você vai validar esse tempo para o Brasil. E aí o meu intercâmbio foi meio maluco, assim, e deu um monte de problema, que eu falo que eu fiz Nossa. um intercâmbio 3 em um, né? Então, assim, foi um intercâmbio 3 em um. Eu planejei uma coisa e aí o curso mudou Caramba. totalmente com o tempo. E deu Gente. uns perrengues aí. Aí, se você quiser, eu posso detalhar um Vai pouco do que contando aí, foi. então me conta como foi isso, como foi de fazer três intercâmbios em um. Então, foi basicamente assim. Eu fechei o pacote para o high school holandês, né? Então, eu teoricamente iria para Holanda e iria estudar lá high school Sim. normal, né? O ensino médio no ano que juntasse com o meu segundo ano do ensino médio aqui no Brasil. E aí começou já a dar errado quando os papéis de visto, de escola, demoraram a chegar. Era para ter chegado maio, no mais tardar junho, e chegou tudo em julho. Né? E, teoricamente eu teria que ir no Nossa. final de agosto. Aí começou a enrolar muito, aí chegaram os papéis, eu fui tirar o visto, aí tudo bem. Só que a família e escola e nada saía, e estava muito atrasado. Aí, com 2 meses de atraso, chegou a minha família, em setembro de 2017,
E aí, eu, com uma semana de antecedência, comprei minhas passagens, né? Eu recebi a família na quinta. Caramba! Na outra quinta, eu estava indo para Amsterdã. Foi muito em cima da hora. Nossa, que loucura! Sim. Foi muito em cima da hora. Foi assim, já estava tudo meio preparado, né? Mas foi bastante correria para comprar as passagens, ver o que que era melhor. E a minha mãe, que acabou de entrar agora. Oi, mãe. É, A minha mãe, ela escolheu que eu fizesse um voo que fosse direto para Amsterdã e não pegasse aquelas conexões demoradas em outros Ah, países, tá. justamente porque eu estaria sozinha e Sim, menor sim. de 18. Então, se desse alguma coisa, Super né, era melhor que eu compreensível. fosse Sim. direto. E aí a gente deixou avisado pra amiga dela que é da Holanda, a hora que eu ia chegar, a hora que eu saía do Brasil, que qualquer coisa ela falou que estaria assim, disponível lá para me ajudar. E Sim. aí, quando eu cheguei, eu tava na casa de uma família temporária, uma família brasileira, que soube que o meu intercâmbio de mais umas pessoas estava dando problema. E aí ela tinha acabado de receber uma brasileira que teve o mesmo problema de atraso. E aí ela se ofereceu para ficar, para esperar que a família oficial, assim, oficial, né, saísse com uns Uhum. dias. Eu ficaria lá de 2 a 3 semanas. E quando eu recebi a família, Sim. estava escrito lá família e uma escola. E aí quando eu cheguei lá, eu descobri que a família era temporária e que não tinha escola, na verdade. Nossa! Pois é, não tinha escola. Caramba! E o que acontece? Eles me falaram que tinha, mas o problema foi, as escolas que recebem intercambistas na Holanda já estavam todas fechadas as turmas e já tinham começado o ano letivo. Então, eles estavam tentando ver se alguma outra escola me receberia, alguma coisa assim, no mais 2 pessoas. E aí teve esse problema da escola. E aí ficou assim, uns 3, 4 dias, eu e mais 2 amigos lá sem saber o que, que ia acontecer. Aí ela caiu, pera. Voltou. Não sei se deu pra ouvir. Deu? Não, tô aqui. Sim, eu Tá? Show. escutei. Tá. Só me diz uma coisa, Aí quando é que começa o semestre letivo lá, o ano acadêmico? Quando é começa, que na maioria começa? dos países da Europa, começa na primeira semana de setembro. 1, dia 2 de setembro, por aí. Tá, É em comecinho de setembro. e você viajou em que data? E você chegou lá em Eu que viajei data? em 28 de setembro, com um mês de atraso. Ah, tá, entendi. Foi um mês depois. Sim. Por isso que você vai pro final de Caramba. agosto, né? Lá pro dia 20 e poucos de agosto, para você se adaptar e começar as aulas em setembro. E aí, com uns dias Sim. lá, a minha agência do Brasil resolveu, depois de tudo que aconteceu, mudar e mandar eu e esses 2 amigos para a Inglaterra. E aí, Nossa, aí você foi pra aí, outro país já. aí a Você gente teve que acabou trocar não de. ficando na Holanda. Isso. A gente ficou uma semana na Holanda e trocou de país. Fomos para a Uma semana Inglaterra. só. Isso, uma Caramba. semana. E aí a gente foi para um internato em Cambridge. E aí começou o meu intercâmbio 3 em 1, né? A gente foi fazer um high school internato lá, que não foi o que tinha sido planejado. E ficamos nesse internato por 2 meses. Sim. Aí, normal, né? High school, assim, seguiu normal. Era um internato internacional, então a gente morava no alojamento da escola e tal. Ai, que legal. Foi basicamente isso mesmo. E ao final desse internato, que eu passei 2 meses, os estudantes geralmente voltam para casa, né? Voltam para o país de origem e tal. Mas como a gente não podia Sim. retornar para o Brasil, veio o meu intercâmbio 2, que foi eu passei a morar com uma host family em Cambridge e fazer um curso de inglês Ah, lá. Esses cursos de um mês. Aí foi basicamente isso. A gente saiu desse internato, sim. foi fazer esse curso de inglês que você fecha para estudar um mês nas férias. Aí foi aí, a segunda parte Sim. do Sim, intercâmbio. sim. Eu fiquei 3 semanas fazendo esse curso, porque uma delas era a semana de Natal, então não tem aula. Aí, quando acabou, eu troquei mais uma vez de país. E aí eu fui para a Irlanda. Nossa! Eu fui para a Irlanda. Caramba! Fui estudar na Irlanda high school normal agora, morando com uma host family e fazendo high school que seria teoricamente o que eu iria fazer na Holanda, que era o high school, morando com uma host family, estudando Sim. numa escola lá normal.
E foi isso. Eu falo que eu fiz o intercâmbio 3 em um, por isso que eu fiz o internato, eu fiz um curso e o De intercâmbio de host inglês. family normal. Então, 3 em um. Caramba, que experiência, né? E conheceu três países diferentes ao mesmo tempo, né? Eu acho que É, foram foi uma. 3 países. Assim, eu imagino o seu sufoco durante tudo isso, de ter que ficar se Foi mudando, mas também a muito. experiência deve ter sido legal no final, assim, pra contar a história. Não, foi muito maluco, porque eu nunca tinha visto, assim, a pessoa dar errado e trocar de país. E foi uma experiência, assim, diferente, eu diria. O Sim. pior de tudo foi ter que passar por essas readaptações, de entrar numa casa desconhecida, Sim, depois morar no internato, e outra casa, daí outra casa. sim, E sim. o problema também foi que a gente tendo 16 anos e, no caso, a gente não estava com a papelada pronta para esses outros 3 intercâmbios. E aí, Ai, para tem passar isso. nas imigrações sem ter os papéis corretos, foi um perrengue, porque a gente teve que reexplicar para os funcionários, para os policiais Caramba! da imigração. Tanto que quando a gente foi entrar na Inglaterra, a policial que me atendeu, ela estava chocada com a história. Ela falou que não, assim, não tinha como isso. Gente, Então, o maior perrengue foi a troca de países e a readaptação dos lugares, porque você chega e você não sim. sabe como é que funciona, daí você troca de novo, e aí depois a gente trocou outra vez, e ver todos os meus amigos do Brasil indo embora para casa e eu ficando para trás. Então, foi algumas coisas, umas partes foram bem intensas, assim, para passar. Nossa, e tipo, durante esse percurso dessas trocas, a agência ajudou em alguma coisa? Como foi esse processo? Não, assim, eles ajudaram com os papéis, até porque a gente tinha fechado o pacote do intercâmbio da Holanda, né? Mas como ele não Sim. aconteceu, os custos, outros intercâmbios, foi custeado totalmente pela agência do Brasil, né? A nossa era a mesma, e aí eles que custearam tudo isso. Então, eles Ah, que resolveram todos os papéis e tudo mais. Teve essa parte do auxílio, mas a parte, tipo, a parte prática de troca, de pegar, sair e voltar, foi tudo entre eu e os meus outros 2 amigos. A gente que fez tudo. então não tinha uma pessoa da agência lá para auxiliar Não, vocês não, não tinha. em um país ou outro? Não. Caramba, muito Tinha tenso. as pessoas que eram das agências dos lugares. Então, na Inglaterra tinha da escola e na Holanda não, na Irlanda tinha uma pessoa da agência de lá, mas ninguém que a gente conhecesse. Então, ficou meio perdido isso. Sim. Nossa, imagina o seu sufoco, viu? Foi, Meu foi Deus. tenso. Ainda mais tão novinha. Um monte de mala, papel, pegando voo dentro, assim, você não sendo dos países, né? Tendo que explicar Sim. por que você tá trocando de país ali com os papéis de intercâmbio. Foi muito tenso. Foi bem E difícil. eu imagino, mas assim, e dessa experiência toda, desses três países, teve alguma parte boa que você realmente gostou? Ah, teve, claro, a oportunidade de estudar em Cambridge foi, assim, uma coisa sensacional. Que Imagino. eu nunca tinha pensado, né? Tanto que eu escolhi a Holanda. Mas foi, assim, sensacional poder estudar lá e, tipo assim, viver a parte histórica daquele lugar. Foi incrível, a cidade é maravilhosa. Sim. E acho que foi isso. E também eu tinha muita vontade de conhecer a Irlanda, era um sonho que eu tinha. E aí foi legal poder conhecer lá, assim. Mas eu acho que a melhor parte de todas mesmo foi a parte da Inglaterra, que eu adorava, era um dos meus sites favoritos. E foi muito bom ter essa oportunidade de viver um intercâmbio diferente, assim, né? Um internato, que eu nunca tinha pensado em fazer e tal. Então, ver como é que foi essa experiência do internato foi, assim, uma coisa legal, assim, no final. Sim, sim. E na Irlanda foi em Dublin que você ficou? Foi, eu fiquei em Dublin. Assim, eu estudava, não assim, em Dublin mesmo, mas nas cidadezinhas ao redor. E em Dublin eu morava não no centro, né? Morava mais afastada, porque as casas lá ficam mais afastadas. Então, a gente morava um pouco longe, mas era, assim, 40 minutos do centro. A gente ia, ia para lá tranquilo. E só para falar, gente, o intercâmbio que a agência custeou foi um intercâmbio privado, porque as escolas públicas dos países não estavam mais aceitando intercambista. Então, eles Ah, arcaram com um intercâmbio privado para receber os alunos no meio do semestre, que eles geralmente não nossa. recebem. E aí eu acabei indo Sim. para uma escola privada na Irlanda.
Tá, e como foi estudar nessa escola privada na Irlanda? Eu acho que o maior tempo você passou na Irlanda, não foi? Foram 5 meses lá. Sim. Assim, a Irlanda, ela tem uma questão que até hoje a escola são muito divididas. Então, existem muitas escolas só para meninas e muitas escolas só para meninos. Ah, interessante. E, e aí a gente acabou caindo numa escola mista, o que foi bom, porque era o que eu estava acostumada aqui no Brasil, né? Estudando numa Sim. escola mista, claro. Assim, foi bem diferente ver como é que era o aprendizado deles lá. Totalmente diferente a estrutura de tudo. Acompanhar os vestibulares de lá também. Hum, A turma que eu fiquei era o penúltimo ano, que seria o segundo ano do ensino médio aqui. E foi sim. muito legal ver eles se preparando para entrar, assim, no último ano, a questão dos vestibulares e tal. Assim, foi meio complicado, porque a escola não era bem o que a gente esperava. Porque quando a gente Sim, fechou o sim, sim. intercâmbio para a Holanda, a expectativa era uma, né? E chegou lá, foi bem diferente. Mas foi bom ter essa, assim, meio que uma mistureba de aprendizado aí no meio. E você sentiu muita dificuldade no início em estudar em outra língua, em se comunicar com o pessoal? Não, eu não tive muita Foi tranquilo? dificuldade, assim. Eu fazia curso de inglês aqui, então isso me facilitou bastante. Ah, que E ter bom. ido para a Inglaterra primeiro, a gente estudando em Cambridge fez a prova e tudo Ah, mais, então isso foi bem legal. Deu para aprimorar bem, mas assim, a pior parte foi pegar os nomes mais técnicos, assim, tipo de biologia, de matemática, essas coisas ah, mais tá. técnicas. Mais específica, né? Foi mais complicado. Mas nada muito grave, que você acaba se adaptando com o tempo, né? Então não tem muito o que fazer. Tá. A A, Luísa é a sua irmã, é? a Ela, Luísa, ela tá ela falando comentou aqui aqui. A escola era quase Hogwarts. Ah, meu Deus. Ai, porque era um castelo. Eu estava num Ai, que castelo. lindo. A escola tinha acabado de ser transferida para tipo um antigo castelo que tinha lá, que a Irlanda tinha muito, né? Por causa da história Sim. do país mesmo. E aí era num campo assim, no alto, tipo, no alto de uma colina, com um monte de mata em Caramba. volta. Aí um castelo todo de pedra. Que, assim, era bem legal, assim, chegar e falar, nossa, é um castelo. Mas era muito frio. O sistema de Sim. aquecedor não estava funcionando e aí teve uma nevasca no período que eu tava Caramba. lá. E tava muito, muito frio mesmo. Mas fora isso, estudar num Nossa. castelo, que tinha aquelas passagens, você abre a porta e vai para um lugar, sai em outro. Isso foi bem Nossa, deve ter divertido. sido incrível. Deve ter sido incrível. E o Ai. uniforme também, que é bem parecido com o de Hogwarts, Sim, né? tem até uniforme. Tinha, Caramba, as que escolas lá fofo. todas têm uniforme. Todos lá têm uniforme. Nossa. Não tem como fugir disso, né? Na Inglaterra não tinha, porque era um internato internacional, mas na Irlanda era uniforme. Então, sainha, blusinha, tudo, meia, tudo bonitinho. Nossa, imagino. Caramba. Tá. E aí, como foi sua adaptação com o restante da sala de aula? Assim, você conseguiu se comunicar bem com o pessoal? Fazer Então, amizade? os irlandeses, eles são bem, assim, frios. É um pessoal que é bem na deles, assim, sabe? Como todas as pessoas de fora, assim, não são muito calorosas, igual a gente é no Brasil. É. Então, eles são bem frios, mas não foram mal educados nem nada. Tipo, a gente conversava quando dava e também se não dava, não tinha problema. O que me surpreendeu foi estudar com umas pessoas da Rússia que moravam na Hum, Irlanda, e eles foram um pouco mais, assim, receptivos, mais abertos, eu diria. Então, sim. me surpreendeu bastante o pessoal da Rússia ser mais, assim, interativo, eu Sabe? diria. Ah, nossa. Então, na sua sala também tinha gente de outros países, né? Não tinha só Tinha, irlandeses. Sim. tinha eu e mais 2 amigos do Brasil, tinha 3 italianos que estavam de intercâmbio também lá. Tinha os irlandeses e tinha um pessoal da Rússia, um pessoal da Espanha que morava na Irlanda e estava lá na escola. Então era bem Boa. misturado, assim, a escola recebia bastante gente de fora. Tá. E aí me diz uma coisa dessa parte de planejamento. Como é, o quanto você investiu nisso, assim, de valores? Falando de valores, o meu intercâmbio é para a Holanda, né? Porque esses outros dois, como eu disse, não foram custeados por mim. Foi o da Holanda mesmo. O pacote de intercâmbio ele saía em torno dos 28, 29 mil reais, convertendo na época para o euro. Foi mais ou Sim. menos esse preço. E aí, contando com as passagens e tudo mais, ele ficou em torno de uns 35 a 40 em reais, isso. Tá. E porque foi o que eu falei, eu comprei a passagem em cima da Em hora e um cima. voo em cima da hora é muito, muito caro. Aí, Sim, sim. contando com tudo isso, ficou mais ou menos por aí. Não tenho muita certeza hoje, Entendi. mas foi mais ou menos essa faixa de preço.
Tá, entendi. E aí, no caso, o que é que tá incluso, assim? Teve alguma coisa que você teve que custear por fora? Tipo, alimentação, por exemplo? Ah, tá. Ah, não, sim. Aí a gente fechou o pacote incluía é, a estadia, todo o processo, né, da papelada, tudo mais, porque custa você pedir o visto lá da Holanda e mandar para o Brasil, tem que ser agenciado pelo governo e tudo mais. Sim. Então, tudo isso custa e o trabalho da agência. Mas no intercâmbio mesmo, os custos são seus. Então, você paga o intercâmbio e aí você precisa do seu dinheiro próprio lá. Então, Ah, assim, tá. por mais que, por exemplo, no intercâmbio do o internato, a gente tinha todas as refeições na escola mesmo. Tomar café da manhã, Ah, tá. almoço, janta, era tudo lá. Mas se até final de semana. Aí se você quisesse comer fora e tal, ficava ao seu critério. Sim, sim. E o curso de inglês que eu fiz era incluso o café da manhã e a janta, então o almoço não podia ser na casa, não podia ser com a família, então a gente tinha que almoçar fora. Aí era um custo a mais, que era obrigatório. E na Uhum, Irlanda foi a mesma coisa do internato. Eu poderia comer na casa da família normal, todas as refeições, morando mesmo uhum. com eles. Mas se você quisesse fazer qualquer coisa fora, de compra, de viagem, sair para jantar, essas coisas assim, é tudo custo próprio. Então você precisa Ah, desse tá. certo dinheiro para levar para lá que seja seu. Entendi. Boa. E morar com Inclusive, uma... Ah, pode não, aqui, terminar. inclusive um dos perrengues que eu passei na imigração da Irlanda, que foi bem tensa para mim, foi porque o policial ele inventou que eu tinha que entrar com uma quantia X de euros e não era isso. Aí chegou um outro e falou, tipo assim, não, não é isso, você está viajando. E aí eu consegui entrar, foi um perrengue. Nossa! Essa imigração foi um perrengue. Ele falou com a minha mãe no WhatsApp, Caramba. para você ter uma ideia. Nossa! Foi, Gente. foi. Foi muito tenso. Entrou eu e minha amiga juntas, minha amiga passou e eu fiquei. Ele não Nossa, ele... aceitava. Valha. Mas aí, conversou, conversou e no final conseguiu, Não, né? no final eu já tava conversando com ele sobre o clima da Irlanda, sobre por que que eu não tinha o Ai, contato da minha mãe como mãe, por que que a minha mãe tava, era férias, então o que que minha mãe tava fazendo na casa de praia, tipo, tava conversando com ele. Aí aos ele foi papos. atrás da minha amiga, pegou o passaporte dela, conferiu o passaporte dela, que já tinha sido carimbado, conferiu os papéis dela, aí o outro policial veio e falou, tipo assim, a moça tá esperando Nossa. elas ali, tipo, pode deixar ela aí. Eu fiquei 1 hora na imigração, esperando. Gente, que Mais ou tenso. menos. Nossa, foi muito tenso. Eu tremi inteira, eu tremi. Nossa senhora, Não, foi eu horrível. imagino. Mas ainda bem que passou já e deu Não, certo no passou, deu tudo final. certo. Caramba. Tá, e me fala assim, como foi morar numa família de outra cultura? Foi fácil essa adaptação? Teve alguma coisa que você estranhou muito? Não, assim, foi bem tranquilo, porque no, quando eu tava na Inglaterra, era uma família do Paquistão, então os costumes eram muito Interessante. diferentes, Sim. é, mas eles foram super gentis, super receptivos comigo. Eu gostava muito da comida que elas faziam, a esposa, né, a dona da casa fazia em casa. Ah, Uma comida mais com a puxada árabe, assim, que eu gosto, então pra mim não foi um problema. sim. Eles eram super legais, mas eles, assim, como era um intercâmbio de 1 mês, eles ficaram bem assim na deles, sabe? Era tipo, você vai sair? Sai. Você vai voltar? Volta. Então, não Sim, tem bem muito. livre, né? Eles não se apegam muito, porque é só 1 mês, então eles não se importam muito Uhum. com criar um vínculo mesmo com a pessoa. Entendi. Aí na Irlanda, como eu passei 5 meses, eu fiquei na casa de uma mulher que recebia intercâmbio há anos. Aí era eu e mais 2 intercambistas na casa. A minha mãe, família muito boa na Mas Irlanda, da Paola não. Porque a minha família na Irlanda foi muito boa e dessa minha amiga, que a gente morava na mesma rua. Ah, nossa. A família dela que recebeu não era tão boa assim. Ela teve certos problemas lá. Caramba. Aí. Mas a minha foi muito boa. Era eu, 2 intercambistas e 3 filhas. Então éramos em 6 meninas e aí os pais. Gente. Era muita gente. Mas foi super divertido, assim. Eles eram super legais. Ela era super livre, assim, tipo, Ana, você vai sair? É só me avisar, tipo, tô saindo e tal. E ela pedia pra eu voltar num horário determinado, Razoável. porque era a regra da casa dela com as filhas dela, né? Então a gente Sim, sim. tem que respeitar.
Mas isso não Sim. foi muito problema pra mim. E foi muito legal também dividir essa experiência de morar com outras intercambistas de outros países. Aí foi super divertido. Era uma família muito incrível. Ah, massa. E eram de onde as intercambistas? Era uma italiana e uma espanhola. Ah, massa. Aprendeu alguma coisa de italiano? Não. A gente conseguia se comunicar, tipo assim, eu falava português, a italiana falava em italiano e a espanhola ela falava em gallego, que Nossa. era a região dela, né, na Espanha. Ah, tá. Então, dava pra gente, assim, falando devagar, dava pra gente se entender, assim, como as línguas são meio parecidas, assim, Parecidas, dava pra gente se entender. Isso era muito engraçado. Dava uma Boa. comunicação meio estranha, mas que dava certo. No final, a comunicação rolava, então é isso que importa, Sim, né? total. Entendi. Tá, e vamos lá. Então, para uma pessoa que está pensando em fazer o intercâmbio durante o ensino médio, o que é que você diria? Qual seria a sua dica, assim? É assim, a pessoa que quer, eu falaria pra não ter medo, definitivamente ir atrás e tentar. E foi o que eu falei, é planejar com antecedência, estudar bem as agências que você vai procurar, os países, ver qual que atende mais o que você quer. Porque, assim, por exemplo, o intercâmbio de high school que você fica numa host family, ele é um intercâmbio é diferente de um internato, né? Geralmente quem vai pro internato é a galera que pretende ficar, estudar e se manter lá, porque já vai Ah, direcionando para continuar os estudos no país. É mais restrito, assim, você tem que atender sempre a escola e tudo mais, então é um pouco mais restrito. Mas eu diria isso, é planejamento, é procurar qual tipo de intercâmbio que vai satisfazer o que você quer. Se você quer para sim. estudar, então, sabe, às vezes o internato seria uma coisa melhor. Se você quer uma coisa um pouco mais livre, viver mesmo a cultura do lugar, é interessante o intercâmbio de host family. E para quem quer Sim. aprender só ou inglês ou espanhol, qualquer língua que seja, esses cursos de 1, 2 meses são muito legais. Você pode fazer um pouco de Show. tudo. E assim, para a pessoa que está no ensino médio, com quantos anos mais ou menos você acha que seria o ideal? Eu acho que no ensino médio é legal você ir com essa faixa de 16 anos mesmo, 16, 17. Para não ir tão novo e não acabar ficando a maior de 18, né? Que as opções de intercâmbio já Sim. são diferentes. Né? Esse intercâmbio de high school ele só aceita até 17 anos. A ida, Ah, você tá. pode fazer 18 lá, mas a sua ida você tem que ter até 17. Que aí você tem que Interessante. realmente participar do high school, né? E uma Sim. coisa importante é você ver aqui no Brasil se a sua escola vai aceitar a validação. Porque quando você chega, você tem que Hum, pegar as notas e transcrever para o sistema brasileiro. E aí, se a sua escola não aceitar a sua validação, você vai ter meio que perdido, assim, um ano. um Então é ano. importante ver E isso. no seu caso, aceitou? Deu certo? Aceitou, não. Eu conversei com a minha escola antes, eles já tinham tido vários intercambistas, alunos que Sim. foram de intercâmbio, no caso, e a validação foi tranquila. Eles aceitaram tranquilo. Tudo. Então você não Sim. perdeu um ano, no caso. Deu tudo Assim, eu certo. não perdi um ano porque foi validado, né? Mas você perde um ano do estudo do Brasil, porque o sistema é bem diferente. E Diferente. é uma consciência que a pessoa tem que ter quando ela sai daqui e vai estudar fora, é que você vai acabar perdendo esse Sim. ritmo de estudo do Brasil, mas É, que por sem vários dúvida. outros motivos vale a pena. Assim, então, Uhum. você tem que ter consciência disso quando você vai fechar um intercâmbio. Tá. E vamos lá. É, qual seria as habilidades que você aprimorou assim durante o seu intercâmbio para você dizer realmente valeu a pena? O que é que você acha que compensa fazer o intercâmbio? A primeira de tudo foi a adaptação. A adaptação a Sim. capacidade de adaptar que a gente teve que ter, especialmente nesse caso de muita troca, você aprende muito a se virar com o que está acontecendo ali agora. Então você não tem outra opção que não seja se adaptar. Então você vai achando coisas que você gosta de fazer, coisas que você não gosta, que tipo de companhia você gosta de ter. Então eu acho que essa adaptação a conviver com outras culturas também. Sim. Especialmente no meu caso, que eu fui para um internato que era internacional. Então, eles só tinham alunos de fora do país, não tinha nenhum aluno britânico, Da era todo cidade. mundo de fora. Então, você convive com várias culturas diferentes. Gente de literalmente todos os cantos do mundo. De onde você Uhum. imaginar, lá tinha gente. É, é muito Então, interessante isso, o essa contato com essas capacidade de pessoas.
você entender como é a cultura de cada um, entender Interagir. as limitações de cada um. Isso foi muito Ai, nossa. incrível. Acho que Ai, aprimorar o imagino. inglês também, com Sim, certeza. sem dúvida. A língua, é a parte de se virar com tudo, porque às vezes você não tem o. Se seu agente daqui não te responde, de lá não te responde, você precisa ver um problema, você tem que correr atrás, dar um jeito, Sim. vai, faz. Então acho que essa independência que você ganha também fazendo intercâmbio é muito boa, assim, ajuda bastante Nossa. para o que você planeja assim, para o futuro e tudo mais. Boa, eu super concordo. Eu acho que super vale a pena, traz muito amadurecimento, né, gente? Então, Nossa, assim, para muito. quem tem condições de fazer um intercâmbio, aproveita. E aí, me diz Isso. uma coisa, tem alguma coisa que você não realmente não gostou? Algum ponto bem negativo? Fora os perrengues, claro, né? Mas assim, Os perrengues que. no intercâmbio em si, teve alguma coisa que você não Assim, a gostou, assim? parte do intercâmbio foi Sim, uma coisa meio complicada, foi a minha escola da Irlanda. Foi meio tenso essa parte aí. Foi nossa. difícil de se adaptar, porque, assim, quando você chega, você vai meio que descobrindo aos poucos. E É, é, as. Não é bem as características, mas as demandas da escola, assim, as coisas que são deles mesmo, eram coisas que eu não, assim, eu não gostava muito. Eu não ah, concordava com algumas atitudes que eles tinham lá na questão do corpo de profissionais da escola perante os alunos. Então, algumas atitudes que os professores, os coordenadores tinham, eu não entendia sim. assim muito bem por quê. Porque aqui no Brasil não é assim, né? Então, essa parte aí da adaptação da escola lá, de realmente assim, você gostou da escola? Amei a escola. Não, não amei. Mas, mas me adaptei com o tempo, assim, a gente vai se acostumando com as coisas e foi o que eu falei, você vai se virando com o que dá. E a minha irmã Eu lembrou acho que aí ah, da. No alojamento que eu morava na Inglaterra, sim. assim, não é que eu não gostei, mas foi uma parte mais complicada, foi me adaptar com as pessoas que moravam junto comigo. Porque não tinha-se muito respeito da parte deles com a minha cultura, a gente pode falar. Entendi. Então, eu e minha amiga brasileira, a gente tinha uma cozinha, né? Uma cozinha compartilhada com quem morava no corredor. E às vezes a gente volta e meia, às vezes comprava algumas coisas para fazer uma comida brasileira. E aí Sim. era reclamação, eles não queriam, falavam que Nossa, não podia fazer. E aí quando eram eles fazendo e tal, a gente tinha que aceitar. gente, E que absurdo. pois é. Aí também Mas eles você chegou. ocupavam a Ah, cozinha o dia inteiro estudando com. Era uma escola de artes, então eles ocupavam a cozinha ah, inteira com aquele cheiro forte de tinta, canetinha, muita coisa. Então essa parte aí foi assim mais complicada para conseguir efetivamente adaptar. Você conseguiu ouvir? Eu acho que o áudio tá gente. atrasado. Oi. Voltei. Tava Voltou? caindo Ah, aqui. tá. Travou. É. Pois Voltei. é, mas voltou, Ah, voltou. minha internet é incrível. Tá, entendi. Tá. E você chegou a de quarto com alguém? Voltou? Não, não. Ou não? Nesse Fica internato, o quieto. quarto era. Show? O quarto era, Pelo era menos, só né? você. Era um quarto individual. Pelo menos já bastava ter que É, dividir a cozinha, então né? você tinha, tipo assim, o seu quarto com o seu banheiro, essa é uma parte importante, o seu banheiro e as suas coisas lá. Então tinha tipo uma mesinha de estudo, armário e Ah, tal. boa. Então isso foi bom. E aí também, nas casas de família, eu também não tive que dividir. Eu tinha um quarto só meu. Show. Boa, boa. E me diz uma coisa, de documentação, o que exatamente você precisou arrumar? Você lembra ainda? Se foi muito difícil? Não, não foi. Assim, não tinha muita coisa. Era identidade minha, identidade dos meus pais, histórico escolar, algumas declarações que eles tinham que fazer, tipo, de onde você mora, essas coisas assim, de profissão e tal.
mais porque a Holanda, ela exigia isso. Exigia saber esse meio que parecer, assim, de quem eram os pais dessa pessoa e tudo mais. Vacina também. Eu tive que tomar todas as vacinas de novo para eles terem certeza de que você não ia entrar com talvez nenhuma coisa ou pudesse pegar lá também. Nossa. Então, a parte de vacinas e juramentadas, né? Você tinha que fazer a tradução juramentada de todos os documentos. E para achar alguém que fazia a tradução juramentada para o holandês foi complicado. Não é uma língua muito fácil. Ah, ainda teve que ser pro holandês. Caramba. Pro holandês. Pro Não. holandês. Aí, quando eu mudei Tá, pro, e. pra Irlanda e pra Inglaterra, foi a agência daqui, que como já tinha meus documentos, que fez toda a tradução e mandou pra eles. Aí não foi comigo. Eu já tava fora, no caso. Entendi. Nossa, tá cortando um pouco, mas acho que foi isso. Tá. Bom, eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar? Alguma Ah, dica? Algo que você acha importante para quem pretende fazer um intercâmbio? eu acho que quem tiver interesse em fazer um intercâmbio no ensino médio, é bom fazer, isso que eu falei, né? O planejamento. Entender que você vai como um menor de idade, então alguém vai responder por você lá fora. Você não vai ter sua autonomia lá, assim. Você vai ser menor de 18, então alguém vai estar respondendo por você. Então você tem que sempre Sim, seguir o que é estipulado para você. Essa organização você tem que fazer da questão dos estudos, ver se te atende, ver se vale a pena, todo o planejamento financeiro. E eu acho que quando você vai a uma agência, acho que depois que você pesquisa tudo e vai a uma agência, é bom que você pergunte assim, os possíveis problemas que você pode ter externos. Porque geralmente as agências elas não falam os problemas externos, elas falam assim, o que você não deve fazer. Ó, isso pode te dar problema, isso pode fazer você ser sim, deportado, isso aqui não é legal, teve gente que fez isso e não foi uma coisa boa, voltou e tudo mais. E aí é bom você focar nos problemas que podem acontecer externos a você, que nem foi comigo, que não foi culpa minha, aquilo aconteceu por negligência de duas agências e eu e meus amigos fomos presos ali no meio. E a agência sempre fala assim, a gente vai te dar todo o suporte, mas às vezes não dá. Então é bom bater nessa tecla do apoio. O que vai acontecer se eu tiver problema lá fora, sabe? sim, Tipo, muito os pais importante. perguntarem, e se meu filho ficar sozinho? Tipo, a minha mãe tava aqui no Brasil se descabelando porque eu tava sozinha lá com Nossa, 16 anos fazendo imagina. essa troca de países, trocando de lugar, e ela não entendeu nada, porque tudo vinha muito em cima da hora, então eu descobria com 10 dias que eu ia para uma casa de família. Daí eu descobri com 10 dias que eu ia para Irlanda. E aí 2 dias antes de eu ir para Inglaterra foi quando eu descobri. Então, ficar Nossa. atento realmente a cobrar esse apoio, né? Cobrar que esteja Sim, ali para você ter certeza de que a agência vai cumprir com o que eles falaram, os prazos, tudo. Então, tem que ser tudo muito bem, assim, bem definidinho. E se você puder escolher um lugar que você tenha algum apoio por fora, amigos, familiares, conhecido que seja nesse lugar que vão te auxiliar no intercâmbio é bom. E eu acho que falar com pessoas que já foram, ir atrás, perguntar, tipo, sem medo, assim. sim, boa dica. Eu fui atrás de gente que tinha ido feito intercâmbio na Holanda. É, tudo que eu recebi de volta foi maravilhoso. Inclusive é um ponto que eu queria fazer, gente. Os problemas não foram com os países, os problemas foram as agências. As agências que Sim, negligenciaram o que aconteceu. Então, o intercâmbio da Holanda é um dos que as pessoas mais elogiam. Eu super incentivo todo mundo que queira fazer a fazer, porque o problema não foi o país. Eu consegui voltar depois para visitar durante o intercâmbio. Eu viajei para lá e fiquei na casa do amigo da minha mãe. E foi incrível. Os holandeses são pessoas incríveis, eles são super receptivos, é um país muito bom. A Inglaterra também e a Irlanda tem uma facilidade para brasileiros, lá tem muito. Então sim, isso é um sim. país legal, sabe? Eu acho que é isso, basicamente. Você ter certeza de olhar tudo certinho, se preparar, conversar com alguém que já foi, olhar os Boa. possíveis riscos do intercâmbio,
né, o que pode acontecer e na coragem, porque vai dar perrengue, pode dar errado, mas no final vai dar certo. Então, acho que é isso, Eu acho que é muito basicamente. de. Se é realmente esse seu sonho, você tem interesse em fazer intercâmbio, então você tem que ter paciência, focar Isso. nisso, para poder ir e lembrar que, assim, não deixa de ser um desafio, né? Se você se mudar de É, com país, certeza. você se adaptar a uma nova cultura, tudo isso é desafiador, mas no final é recompensante, né? Você acaba aprendendo tanto com isso, Sim, como você disse, você amadureceu muito com foi. toda essa experiência. Então, assim, a gente entende que foi momentos bem tensos, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente tem que pensar pelo lado positivo do aprendizado, né? É, foi assim, na época eu não consegui olhar com assim de uma Sim, maneira muito positiva, até porque você claro. passando por aquilo foi muito difícil, mas depois que eu voltei, assim, quando acabou o meu intercâmbio, né, chegando até o final, foi um sentimento muito bom de tipo, eu não desisti no meio. Foi Sim, uma coisa sim. legal ver que eu tentei, no caso eu e meus amigos, a gente se manteve firme até o final, tentou aproveitar o que deu. É, depois que eu voltei, fiz tudo, entrei na faculdade, eu comecei a olhar com um pouco mais de positividade, pensando não Sim. por todas as coisas ruins, mas pensando dessas coisas ruins, quais foram os meus proveitos, né? O que aconteceu? Que se eu não tivesse acontecido isso, talvez eu não tivesse crescido tanto durante o intercâmbio, ter conseguido me virar do jeito que deu, Sim. não teria estudado na Inglaterra, não teria conhecido a Irlanda. Então, são esses pontos, assim, sabe? Tentar olhar pro lado positivo o Sim. máximo possível. Na hora realmente a gente não consegue ter essa Não, realidade, não né? dá. Mas depois que Não passa, a dá. gente se acalma e a gente consegue É, refletir um pouco melhor sobre a experiência. Super, super entendo você. é muito Mas difícil é você, isso, na época, assim, com tudo que tá acontecendo, você fala, não, não, que coisa boa. Não dá, assim, não dá. né? Que bom, mais um perrengue. É, nossa, Então, quando eu cheguei na Irlanda foi assim, finalmente na Irlanda, mas eu não consegui olhar assim porque foi tanto problema para entrar no país que eu só conseguia pensar, tipo, meu Deus, tem mais a Irlanda ainda, sabe? Tem mais uma coisa para eu só fazer. quero me livrar disso, né? Só quero Isso, que acabe. o sentimento era esse. Aí depois, quando passa, você vê, tá, deu para passar, tá tudo certo. Agora sim, agora posso É, relaxar. Passou, deu certo. Super entendo, mas é isso. Bom, Ana Paula, tem mais alguma coisa que você quer comentar pro pessoal? eu acho que não, acho que Acho- era só isso, assim. Espero que isso tenha ajudado um pouco sobre o intercâmbio no ensino médio, né? Tipo, o que pode Sim, acontecer, os tipos de intercâmbio que você pode fazer. Acho que era só sim. isso mesmo. Não, foi super esclarecedor. Acho que eu já perguntei coisa demais a você. Não, tá Já tranquilo. já foi aqui um questionário, né, da sua experiência, mas é muito bom ver que você superou tudo isso, que no final deu certo e que você Não, tá sim, aqui para contar total. a sua história, né? Isso Pois é é. que vale. Assim, foi o que eu falei, fazendo foi assim, eu sempre falava com a minha mãe, tipo, nossa mãe, eu não aguento mais, que saco isso. E ela sempre falava, calma, você vai dar certo, Sim, vai passar. isso. Porque chegou um ponto, principalmente na troca que eu fiz do internato para família, que vendo todos os meus amigos voltarem para o Brasil, e aí chegando o meu aniversário, o aniversário da minha irmã, Nossa, o Natal, o Ano Novo, são datas que eu nunca tinha passado longe da minha família, longe. foi parecendo que nada ia dar certo. Assim, parecia que nada ia funcionar. Imagino. O Tudo desespero, parecia que ia dar caramba. errado. Mas aí no final você vai passando os dias, você vai percebendo que você vai entendendo que não tem muito o que fazer, e você vai achando as coisas que você gosta, assim. Então, um lugar Sim, talvez que vire assim um lugar especial para você que você consiga ir, tirar um pouco sua cabeça disso. Pessoas que você gosta de estarem do seu lado é importante. Eu tive sim. durante 8 meses, uma pessoa do meu lado, Paola, não sei se ela tá vendo, mas a pessoa tava comigo dos 8 meses e virou praticamente a irmã da minha vida, assim, que a gente passou por tudo junto. Os Nossa, 8 meses era não. eu e ela e eu. E seguia, a gente dava apoio uma pra outra e a gente fazia sempre o melhor do que tava acontecendo, tentava se virar. Tá aí Apareceu. ela. Então, não, é muito disso também, porque tá acontecendo tanta coisa ruim, às vezes a gente não consegue olhar com outros olhos, mas a gente tem que ter calma e procurar o lado positivo daquilo que está acontecendo e procurar outras formas de se dispersar um pouco disso. Imagino que deve ter sido muito difícil passar por É, datas comemorativas longe da sua foi. família pela primeira vez, mas, né, foi algo que você aprendeu com isso também, né?
no final. Foi. Assim, eu diria que foi uma quebra de expectativa, porque eu achava que eu ia passar já com uma família que eu conhecia há 4 meses e não Sim. era. Eu acabei caindo numa família que nem comemorava o Natal. Mas aí eu e Paola, a gente conseguiu se juntar, a gente conseguiu passar o ano novo, a virada, juntas em Londres, então isso foi incrível. Ai, Então são esses pontos, assim, bons que faziam que a gente olhasse e falasse, não, tá, tipo, vai dar certo. a gente consegue lidar com isso. Total. Boa. Bom, então acho que é isso, Ana Paula. Muito obrigada pela conversa, Obrigada por a você. esclarecer tudo, por contar a sua experiência. E é isso. Valeu. Obrigada, viu? Inclusive, nossa, eu adoro seu Instagram, tô salvando várias dicas para Obrigada. futuras coisas de mestrado e afins. Então, é isso. Show. Só queria agradecer por todas as Beleza. dicas que você dá. Inclusive, uma amiga minha, Valeu. até acho que marcou consultoria com você, porque ajuda muito, assim, dá um guia muito bom pro futuro. Eu descobri um mestrado maravilhoso que me deu muita vontade de fazer. Então é isso, gente, o Instagram é incrível. Muito obrigada por toda a ajuda que você dá. Obrigada. Fico muito feliz com isso. Tá bom. Valeu, gente. Boa Obrigada noite. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada a quem veio aí. Amigas, vocês são perfeitas. Valeu. Tchau.